Olá, pessoal! Sejam bem-vindos ao programa Inteligência Socioemocional, Portal Conexão Escola. No programa de hoje falaremos sobre o Mindfulness e sua relação com a educação socioemocional. Vamos explorar os conceitos fundamentais desta prática, sua importância para o bem-estar e como podemos incorporá-la em nosso dia a dia. Além disso, teremos uma entrevista muito bacana com o Dr. Eduardo Pacífico, o qual é especialista em Mindfulness da ONG Gaia Mais, sobre sua rica experiência a ser compartilhada conosco, professores, pais, cuidadores e demais da comunidade. Mas antes de prosseguirmos, lembrem-se de se inscrever no canal Portal Conexão Escola no YouTube e ativar o sininho para receber notificações sobre vídeos educativos. O que é o Mindfulness? Mindfulness é a prática de estar presente no momento atual, observando seus próprios pensamentos, emoções e sensações corporais sem julgamento. Esse conceito tem raízes em tradições meditativas, mas também é amplamente adotado em contextos modernos pela ciência, como destaca Jon Kabat-Zinn, pioneiro na introdução do Mindfulness na medicina. Os benefícios de praticar a Mindfulness são numerosos, podendo reduzir como exemplos o estresse e a ansiedade. Melhora também a concentração, a autocompaixão e a empatia. Cientistas como Ellen Langer destacam que a Mindfulness pode trazer maior flexibilidade cognitiva e melhor tomada de decisões. Outros estudos também mostram que essa prática ajuda a fortalecer competências socioemocionais descritas na Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, como a empatia e o autoconhecimento. Além disso, a Mindfulness pode ser uma ferramenta valiosa para crianças e jovens que estejam passando por depressão, pois melhora a consciência emocional e a autocompaixão, desenvolve habilidades de resiliência e promove uma perspectiva positiva. Agora, convido o Dr. Eduardo Pacífico, especialista em Mindfulness da ONG de referência no trabalho em educação socioemocional, a Gaia Mais, para uma entrevista. Eduardo, muito obrigada por estar aqui conosco. Que alegria! Oi, Daniele, tudo bem? Que alegria, que satisfação estar aqui no programa hoje com você para discutir um tema tão importante. Muito obrigado pelo convite. Eduardo, pode nos contar sobre sua experiência com Mindfulness e como a ONG Gaia Mais integra essa prática em seus programas? Bom, Daniele, a minha experiência com Mindfulness começou na adolescência, quando eu comecei a ler, estudar e fazer uma prática ainda não sistematizada, não formal, e perceber os benefícios, e perceber o quanto aquilo me fazia bem. E sempre tive em mim essa sementinha de professor, e todo professor, quando experimenta alguma coisa e gosta e vê benefícios, a gente quer levar para todo mundo. A gente quer que as outras pessoas também tenham a oportunidade de experimentar, para ver se para elas também vai fazer bem. E aí fui procurar formações, fiz formações técnicas, e hoje eu e outras pessoas do time da Gaia Mais somos instrutores em CBCT, que é um treino de Mindfulness baseado em compaixão. E a compaixão ela sempre teve como o norte da Gaia Mais, e a gente sempre entendeu que o Mindfulness é a base para a gente atingir lá. Então, como assim o Mindfulness é a base? No Mindfulness você vai trabalhar aonde está a sua atenção, vai se conhecer, se reconhecer. E sendo isso a base, isso está presente em todos os projetos da Gaia Mais. Então, por exemplo, a gente tem um projeto de contraturno escolar, que a gente recebe crianças de 6 a 9, 10 anos de idade. E desde o primeiro dia, elas são convidadas a fazer algumas práticas. Lógico, crianças menores vão fazer práticas mais simples, mais curtas, mais corporais, mas sempre com esse intuito de você ser capaz de se reconhecer. O que está vivo dentro de você nesse instante? Se a gente não para e não se olha, a gente não sabe. E vai só no piloto automático. Então a gente sempre tem esse convite de se reconhecer, de reconhecer como nós estamos, e assim a gente consegue responder de uma forma muito mais eficiente, muito mais produtiva e muito mais amorosa conosco e com o mundo.
E aí, vendo os benefícios nas crianças e o quanto isso estava transformando elas, e elas levando para suas casas, falando com os seus responsáveis, transformando a comunidade, a gente falou, opa, a gente precisa levar isso para outros lugares. Então todos os nossos projetos, incluindo formação de professores, incluindo as divulgações que a gente faz no Instagram, sempre tem o Mindfulness como a base, como o pilar inicial. De acordo com suas experiências nas escolas, por que a Mindfulness é tão indicada no trabalho da educação socioemocional e qual contribuição para crianças e adolescentes com autismo, TDAH ou outro transtorno do neurodesenvolvimento? A pergunta é muito boa, Daniele. A gente entende aqui na Gaia Mais que trabalhar o Mindfulness, a atenção plena, é um passo fundamental para que a gente consiga desenvolver as habilidades socioemocionais de maneira muito mais eficiente. A atenção todo mundo tem. Só que muitas vezes a gente não foi treinado. Alguém aqui treinou usar atenção? Pelo contrário, as pessoas pedem, né? Pessoal, atenção aqui. A gente pede a atenção dos alunos o tempo todo. Mas a gente não ajuda eles a desenvolverem a atenção. E a atenção a gente consegue treinar percebendo aonde está a nossa atenção. Onde está a sua atenção agora, você que está nos assistindo? Está aqui comigo ou está em algum outro lugar? Então a gente percebe, tem consciência da nossa atenção e consegue sustentar aonde a gente deseja. Manter o tempo que a gente deseja no lugar de foco. Lógico, a atenção vai se distrair, tudo bem. A gente consegue retornar e tá tudo certo. Qual que é a chave dessa atenção com a questão das habilidades socioemocionais? Muitas vezes a gente até sabe o que é certo, como eu deveria reagir, o que eu deveria fazer. Só que na hora que o bicho tá pegando, eu não consigo responder de maneira adequada. Por quê? A gente foi ensinado que existe um padrão. Existem os estímulos externos, coisas acontecem, muitas vezes independente da nossa vontade, e que a gente reage aos estímulos que acontecem no mundo. Só que o problema é que se a gente acredita nesse padrão, que vem estímulo e que a gente só reage, a gente está colocando a nossa felicidade, o nosso bem-estar na mão do acaso. A nossa provocação é ter um novo padrão. É o seguinte, os estímulos vão acontecer, independente da nossa vontade. Só que ao invés de reagir, eu crio um espaço. E quando eu crio esse espaço, eu sou capaz de pensar, opa, qual que é uma boa forma de responder? Eu não vou reagir, eu vou responder. Por isso eu abro os dedos. Eu tenho opções, eu tenho escolhas. Qual resposta mais se adequa ao que realmente eu desejo, ao que eu desejo trazer para o mundo, ao que eu desejo nessa situação? Então a ideia é sair do estímulo-reação, tenho o estímulo, eu crio um espaço e sou capaz de responder. Esse espaço é a atenção. Eu perceber quando alguém me fala alguma coisa, quando alguém me fecha no trânsito, ao invés de sair buzinando e xingando, opa, respira. Sabe aqueles 10 segundinhos que você fala, vale a pena? Não vale. Ou qual que é uma resposta adequada para essa situação? E quando a gente fala de trabalhar essas habilidades de se reconhecer com crianças, com jovens, com essas questões no neurodesenvolvimento, a ideia é ter múltiplas opções. A gente não forçar que tem que ser de um jeitinho determinado, porque talvez para aquela criança não funcione e tá tudo bem, tá tudo certo. A gente ter opções mais ativas, ter opções um pouco mais longas ou um pouco mais curtas, e a gente trazer a questão da consciência para as habilidades cotidianas. Então, enquanto as crianças estão pintando, brincando, parem! Como é que vocês estão se sentindo? Como é que vocês estão agora? E a gente vai trabalhando esse desenvolvimento da consciência nas habilidades cotidianas. Que bacana, Eduardo. Agora, compartilhe conosco algumas dicas para trabalhar o Mindfulness em relação à educação socioemocional nas escolas e também em casa. Legal. A minha primeira dica é nunca impor. Se é imposto, se é obrigatório, se é feito assim, vai criar aversão. Eu não quero. É sempre em forma de convite, e dependendo da idade da criança, é realmente trazer muito pro lúdico. Então, por exemplo, a postura. Eu brinco que a gente faz uma posição de herói, ao mesmo tempo de atenção, mas de um certo conforto, de uma posição que você consiga relaxar. Uma postura digna. Mas a gente pode brincar que é a postura de um herói. Um herói, ele vai fazer alguma coisa assim, todo desleixado? Não, então a gente está numa postura de herói. Uma outra dica, a gente nunca fala para uma criança fechar os olhos. É obrigado, todo mundo tem que fechar os olhos. Porque a gente não sabe quais histórias essa criança vivenciou. E se isso pode despertar, às vezes, algum trauma nela. Então a gente convida. Quem quiser, pode fechar os olhos. Se você preferir, você pode ficar com os olhos baixinhos, olhando para algum ponto na sua frente. Então a gente sempre dá opções.
a ideia é a gente trazer muito para a prática. A gente vivenciar, então a gente vai ter os momentos de treino e depois transpor isso para os momentos do dia a dia. Vamos exemplificar. Eu faço as práticas para eu aprender a me conhecer melhor. Então as práticas que me despertam essa consciência de como eu estou me sentindo e que eu seja capaz de me autorregular. Ótimo! Mas o objetivo não é a prática em si. O objetivo é que quando eu estou em conflito com o meu coleguinha lá no parquinho, eu simplesmente não reaja. Eu veja e eu seja capaz de me autorregular. Eu perceba que alguma coisa estou saindo do controle. A minha fagulhinha está virando um incêndio florestal. Essa é a ideia. Eu percebi a fagulhinha antes dela virar um incêndio. A fagulhinha está crescendo. O que eu preciso fazer? Alguma estratégia para apagar a fagulhinha antes dela virar incêndio florestal. E fagulhinhas todos vamos ter. Tá tudo bem, tá tudo legal. Mas o incêndio não é legal. Não vai ser bom para nós, para os nossos amigos, para as nossas relações. Então essa é a ideia de que a gente pratica e que a gente vá conseguindo levar isso para as habilidades do dia a dia. Algumas práticas que a gente gosta e que tem muito sucesso, tem muita gente fazendo pelo Brasil. Uma delas a gente chama de escalador. No escalador, todo mundo tem uma montanha, na verdade 5 montanhas. A gente põe a mão assim, que são 5 montanhas. E a gente tem um escalador. O nosso convite é que o escalador ele vai para a base da montanha. Você que está assistindo pode fazer comigo. A gente aprende fazendo. Então coloca as suas 5 montanhas, o seu escalador aqui na base. E quando você inspirar, puxar o ar para dentro, o escalador sobe. Enquanto expira, o escalador desce. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. Expira. Inspira. E expira. Chegou do outro lado, se quiser, pode voltar, pode convidar as crianças para fazerem de olhos fechados, só com a percepção, cada um fazendo no seu ritmo. Às vezes tem professora que faz o desenho na mão bem grande na lousa e vai acompanhando com o dedo e as crianças podem ir acompanhando juntos. Várias formas que você pode fazer e é bem gostoso, é uma prática bem tátil, que tem uma sensação, que trabalha os dois lados do cérebro e que só de fazer já dá uma certa tranquilidade. Uma outra prática que faz muito sucesso também é o abraço da borboleta. A gente pede para as crianças fazerem a borboleta e a borboleta ela é convidada a repousar no nosso peito. E a gente vai percebendo o toque da borboleta no nosso peito. Se a gente quiser, a gente pode ir fazendo ela batendo as asas. Então eu expiro, as asas sobem, eu expiro, as asas descem. E vou fazendo isso. Ou posso fazer uma asa de cada vez. E a gente vai brincando. Diversas formas deles irem sentindo o próprio corpo. E essas são formas muito eficientes de autorregulação. E aí no final a gente convida, né, que a borboleta possa sair voando, a gente entrega a borboleta para um amiguinho, para alguém que a gente deseja o bem. Então a ideia é eu ser capaz de ter ferramentas de que quando eu perceba um estímulo, uma fagulhinha surgindo, eu consiga reagir de uma maneira adequada. Eu consiga fazer o que eu sei que é o melhor, o que é mais adequado. Então, a gente tem o escalador, tem o abraço da borboleta, ou posso simplesmente fazer uma boa respiração. Talvez já seja o suficiente para eu ir apagando aquela fagulhinha. Obrigada por compartilhar sua experiência conosco, Eduardo. Um abraço de todos nós. Como aprendemos através dos estudos e com a participação tão querida do Dr. Eduardo Pacífico, a prática de Mindfulness pode ser uma aliada poderosa na sala de aula, ao contribuir para o desenvolvimento das competências socioemocionais dos estudantes. E agora, que tal aceitar uma sugestão especial? Inicie a prática da Mindfulness e depois de dominar essa técnica, compartilhe seus benefícios com as crianças e os adolescentes. Um forte abraço com muito oxigênio e até mais!